ao professor Issam Sherrad, um grande amigo. Eu não sei se a pronúncia é certa, Tá correto. mas ele é um grande amigo meu, certo? A gente troca muitas informações sobre eco de estresse. Então, a única diferença entre nós dois é que ele pega todo mundo positivo. Eu acho que é por causa do Rio Grande do Sul, o pessoal come um pouquinho mais de carne com gordura. Bem, Sam, vamos apresentá-lo aqui. Sam é cardiologista titular pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ecocardiografista titular pelo Departamento de Imagem Cardiovascular e ecocardiografista na Cardiovision e ecocardiografista na Provasc, correto? Correto. Que vai nos mostrar os resultados de stress e strain. Fique à vontade, mestre. A minha tela está compartilhada? Não. Estava aparecendo para mim aqui, sim. Agora sim. Aí. Pronto. Muito boa tarde, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. É uma grande satisfação estar participando ativamente desse primeiro simpósio, com tantos palestrantes e estudiosos do STRAIN, que nos ensinaram muito, continuam ensinando. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo online, essa hora, 14h num sábado. São verdadeiros guerreiros. Mandar um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul que está nos assistindo, o pessoal da Ecotalk, os professores, alunos, e fazer um agradecimento, meu eterno agradecimento ao Dr. Lowenstein, que muito do que eu sei de strain no stress, se não tudo, eu aprendi com ele e tento botar em prática no meu laboratório. Eu vou falar um pouquinho do ecocardiograma de estresse, do uso de strain no ecocardiograma de estresse, que a gente sabe que é uma técnica bastante subutilizada, principalmente no estresse. Isso tem vários motivos, pode ser pela variabilidade entre os softwares, principalmente no que tange em relação à regionalidade. A gente sabe que a gente precisa de uma regionalidade melhor, que não é perfeita em nenhum software, obviamente, mas tem uns que são menos perfeitos que outros, e isso pode ser um fator extremamente limitante a ponto de grandes experts do eco de estresse falar que o strain não funciona no estresse. Obviamente, é uma técnica que vai demandar mais tempo no nosso exame, né, no nosso laboratório. Existem muitas publicações, né, comparando o olho do expert com o strain. Alguns relatam que não tem muita vantagem de tu botar o strain, porque o olho do expert ele é tão bom quanto. E isso é uma verdade, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo é mestre, né? Nem todo mundo é igual, tem os olhos do Dr. Lowenstein, da doutora Ana Camorosano, do Dr. Luiz Preto. Muitos da gente somos aprendizes ainda, eternos aprendizes, e até mesmo os experts têm dúvidas. Em relação à literatura, eu tive muita dificuldade no começo de encontrar informação de como usar o strain no estresse, tanto nos guidelines quanto nos livros textos. O último guideline fala mais um pouco, só que não de uma forma prática, nos dizendo o que é uma resposta normal no estresse e o que é uma resposta anormal. E, obviamente, é uma técnica que tem limitações, né, que não vai ser aplicada em 100% de nossos pacientes, mas também tem grandes vantagens. Então, como que a gente vai utilizar? Obviamente, como já foi discutido anteriormente, a gente tem que ter bastante cuidado técnico em relação à captura da imagem, que a imagem tem um adequado frame rate, no estresse tem que ser um pouco mais elevado, porque a gente vai trabalhar com frequências cardíacas maiores, otimizar ao máximo a imagem, evitar pegar clipes com muita variabilidade de frequência cardíaca naquela etapa. Os softwares, geralmente, quando tem uma variabilidade grande de frequência cardíaca, eles não montam o mapa polar, mas a gente pode ir tirando fotos das imagens de cada clipe, né, das curvas, para poder fazer uma análise no final do estudo. E o recurso de captura contínua, que a gente utiliza bastante no eco de esforço,
nos ajuda a selecionar, a trocar os clipes depois para pegar clipes que tenham uma borda melhor ou que tem uma variabilidade de frequência cardíaca menor que facilite a montar o mapa polar. Quando a gente fala em estresse, a gente fala em comparação repouso com as etapas de estresse, né? Então, não adianta fazer só o strain no pico, porque a gente só vai ter uma informação de uma parte da história e a gente pode equivocadamente achar que não funcionou, que não deu certo. Então, a gente sempre vai comparar o repouso com o pico. Como a gente faz sempre no ecocardiograma de estresse, aqui numa paciente que foi encaminhada da unidade de dor torácica para fazer um eco de estresse, para ver se era uma angina instável ou não, e tem uma clara positividade com isquemia na parede lateral e inferolateral. Então, a gente compara a imagem de repouso, com strain global com valor normal, 19,2, com uma regionalidade, uma diminuição aqui na parede anterolateral, que teve uma clara piora com as imagens de pico, que estavam isquêmicas, tendo uma boa correlação entre a análise visual e a análise do strain. Bom, quando que a gente vai utilizar o strain? Como foi bastante enfatizado aqui no nosso simpósio, que o strain está prestes a ser aprovado, o rol da OMS, a gente tem que utilizar o strain na nossa rotina sempre que possível. E a minha sugestão é que se faça inicialmente, para quem não está utilizando o strain no estresse, faça nos dois extremos, ou seja, nos completamente normais e nos completamente patológicos, para a gente ir tirando as conclusões para ver o que funciona, o que não funciona, o que a gente deve valorizar, o que não deve valorizar, para depois começar a usar em casos intermediários ou casos duvidosos. Como o dipiridamol é a técnica de eco que é mais fácil de capturar as imagens, porque tem uma menor variação da frequência cardíaca, não sobe tanto, não tem tanta hiperventilação, a gente vai ter imagens de melhor qualidade, então vai ser muito mais fácil fazer o strain no dipiridamol do que na dobutamina, que no estresse físico. Mas em todos eles a gente consegue aplicar o strain. É importante lembrar que o strain não tem memória isquêmica. O Dr. Lowenstein gosta de dizer que ele tem Alzheimer, que o strain tem Alzheimer. Isso porque se a gente não pegar as imagens de pico com isquemia no momento que a gente identificou a isquemia e não fizer o strain naquele momento, se deixar para capturar imagens numa recuperação, achando que depois de uns 3 minutos, como o strain é uma técnica mais sensível, a gente pode detectar alguma alteração de contratilidade, a gente está muito enganado. Nesse estudo do Dr. Lowenstein, ele comparou imagens de pico, ou no máximo capturadas 30 segundos após o término do esforço, e com imagens de recuperação tardia, né, em pacientes com estresse positivo, e viu que após 3 a 5 minutos de recuperação, mais de 90% dos pacientes já recuperavam a contratilidade e tinha um strain maior até do que o de repouso. Então, não adianta esperar muito. A gente tem que pegar as imagens no momento da isquemia aguda. Bom, e quando que a gente vai utilizar o strain 2D ou strain Doppler? O último guideline falou bastante de strain, bastante, digo, um pouco mais que os outros. Obviamente, cada um tem a sua limitação e vantagem em relação ao 2D e o Doppler, mas em termos práticos, o strain 2D funciona muito bem mesmo para lesão de artéria descendente anterior, né, isquemia apical. A gente consegue ter bons resultados, até mesmo quando o strain não tem uma boa regionalidade para os outros segmentos ou quando a imagem não é tão perfeita, mas sempre se tira alguma informação do strain apical. Então, aqui um exemplo de um paciente diabético com uma alteração de contratilidade já em repouso apical septal, que durante o eco de esforço fez clara isquemia no território de artéria descendente anterior, e o strain partiu de um strain global reduzido, mas não por alteração regional no território de DA, com uma média dos segmentos, dos 4 segmentos apicais de menos 22, que é o strain sentinela, que chamamos,
e passou para uma isquemia clara no território da artéria descendente anterior, com redução do strain apical, e desse strain sentinela de 22 passou para 14, e o global de 16 passou para 13,9. Bom, e o strain Doppler é muito bom para ver isquemia nos segmentos médio-basais, que são segmentos mais difíceis de o strain bidimensional pegar alteração de contratilidade em frequências maiores. Então, como o strain Doppler, como já foi descrito anteriormente, ele tem uma resolução temporal e lateral melhor. Então, para ver isquemia no território de artéria circunflexa e coronária direita, ele é muito bom e tem vantagens em relação ao strain 2D. Então, aqui um exemplo de uma paciente que fez uma isquemia lateral. A gente vê que as curvas vermelha e verde tem uma deformação atrasada, um strain de pico reduzido e com uma contração pós-sistólica após o fechamento da válvula aórtica, né? Demonstrando então essa isquemia com uma redução do strain e presença de contração pós-sistólica, que também é muito bem demonstrado e de uma forma muito mais rápida com essa imagem paramétrica do strain rate no modo M-curvo. Bom, e quando os clipes são de muito boa qualidade, o strain 2D funciona, como a gente viu naquela paciente que fez isquemia no território da artéria circunflexa, no caso inicial, e com os pacientes que têm que tem clipes com uma imagem não muito boa, ou a gente está em dúvida, o strain por Doppler ele é superior. Bom, e qual que é a resposta normal e a resposta anormal? Da mesma forma que a gente espera no ecocardiograma de estresse que a fração de ejeção aumente em torno de 5%, a gente espera o mesmo do strain, que ele aumente em pelo menos 2% no global. E a gente extrapola essa informação que o strain teria que aumentar 2% no strain sentinela, porque o strain apical tem muita relação com a presença ou não de reserva coronária. Então, aqui de um exemplo normal, de uma paciente que tinha numa angiotomografia uma lesão moderada de artéria descendente anterior proximal, a gente vê que ela parte de um strain global completamente normal, 22, e aumenta para 25, né? Aumentou mais de 2%, e a média dos segmentos apicais, que é o strain sentinela, esse de 26, passou para 34. Paciente com uma boa capacidade funcional, deu 9 METs, com um estudo completamente normal por motilidade, aumentou a fração de ejeção, aumentou o strain, a gente fica bastante tranquilo em mantê-la apenas com tratamento medicamentoso e evita uma intervenção maior nessa paciente. Então, o strain adiciona informação, nos dá mais um elemento, mais um dado que confirma a nossa análise visual, que tem são avaliações concordantes e nos deixam bem tranquilos. Essa paciente continua assintomática, ela já tinha um eco de estresse de 2 anos anteriores, que também era normal, então já está aí há 2 anos, 2, 3 anos de segmento clínico e super bem. Bom, e a resposta anormal? A resposta anormal é uma redução do strain global ou regional em torno de 2%. Essa redução regional a gente tem que interpretar com bastante cuidado, tem que ter uma concordância com a nossa suspeita na análise visual, e também teria que ter uma relação com o território de suprimento coronário, não pode ser alguma coisa assim, segmentos isolados, assim. E a presença de contração pós-sistólica superior a 20%, que isso indica que o fenômeno de isquemia, além de ser um fenômeno de movimento, é um fenômeno temporal, que a parede doente contrai mais tardiamente. Uma única ressalva que eu faço sobre esse slide é que tem um estudo do grupo do Dr. Lorsen, que até a doutora Rosina Arbucci, que era fellow na época quando eu conheci, eles realizaram e mostraram uma íntima relação do strain no território da artéria descendente anterior com a reserva coronária da artéria descendente anterior em pacientes submetidos a eco de estresse com dipiridamol. Então, essa concordância talvez não visual para o eco com dipiridamol, que tem uma reserva baixa, um strain reduzido, ou um strain reduzido na porção apical,
pode ser não tão verdade assim. Esses pacientes com strain reduzido no território da DA tiveram uma maior taxa de eventos, mesmo com motilidade parietal normal. Então, seria uma avaliação muito semelhante à resposta que nos dá a reserva coronária. Então, aqui, esse é o strain daquele paciente com lesão de DA, que fez isquemia no território da DA, né, que ele teve uma redução clara no território da descendente anterior e aumentou, não tinha nada de contração pós-histórica em repouso, e aumentou, a contração ficou bem demarcada no território da descendente anterior, que a coronografia mostrou uma DA ocluída com lesão severa da direita que mandava a circulação colateral para a DA. Bom, obviamente que o strain tem limitações, né? Nosso desconhecimento, acredito que é um dos a principal limitação, a variabilidade entre os softwares, que isso pode impossibilitar a realização do strain no estresse. A qualidade da imagem bidimensional, a gente tem que, mesmo que a imagem não seja perfeita, a gente pode tentar, e tem técnicas para tentar melhorar a imagem com ajustes do aparelho, e alguma informação do strain bidimensional, pelo menos na janela apical, nos segmentos apicais, a gente vai tirar. E lembrando que as novas máquinas cada vez estão trazendo imagens melhores com bidimensional, e esse é o fator mais importante que está fazendo o strain ficar mais popular, né? Então, quanto melhor a imagem bidimensional da nossa máquina, melhor, mais fiel vai ser o nosso strain. Evitar cortes fora de plano, né? Se a gente fizer um corte encurtado, a gente sabe que isso vai dar uma fração de ejeção maior, uma hipercontratilidade apical, isso vai se traduzir no strain também. Ou se a gente fazer um corte meio rotado, alguns segmentos não vão ser verdadeiros aquele resultado, o aparelho não vai seguir. E frequências cardíacas elevadas, muitas vezes pode ser um problema, mas se a qualidade da imagem for boa, isso não vai limitar muito o nosso exame. Por exemplo, numa paciente que já começou taquicárdica e rapidamente atingiu a frequência cardíaca máxima em torno de 160, fazendo clara isquemia lateral e apical, uma isquemia anterior, todas com frequências elevadas, a 157, 158, e o mapa polar demonstra exatamente o que a gente vê, uma redução do strain global, porque caiu a contratilidade globalmente, e regionalmente a parede lateral, que era pior a parede anterior e a ponta. Então, com imagens muito boas, até mesmo com frequências muito elevadas, a gente consegue extrair informação. As vantagens do strain é uma avaliação independente, é uma análise quantitativa, aumenta a credibilidade do método, nos ajuda em casos duvidosos. A gente tem que estar treinado para saber quando utilizar o Doppler ou o strain bidimensional e que informação que a gente vai extrair, e facilita a comunicação com o cardiologista clínico. É muito mais fácil a gente pegar esse bullseye e olhar e ver que o paciente em repouso estava com um strain reduzido, aumentou em baixa carga e no pico do esforço piorou bastante, demonstrando uma isquemia no território da artéria descendente anterior, do que o cardiologista clínico pegar e começar a ler a descrição das alterações segmentares. Então, para finalizar, o strain é uma realidade, a gente tem que se adaptar e começar a utilizar mais no nosso laboratório. Ele adiciona muita informação ao nosso estudo, toda a informação tem que fazer sentido, tem que ter a relação com o nosso paciente, a gente tem que contextualizar. Uma medida que a gente não acredita ou que não faz sentido não deve constar no laudo, isso é uma regra da ecocardiografia. Ninguém vai botar uma fração de ejeção que não confia no olho, ou vai graduar uma insuficiência mitral grave apenas por PISA. A gente tem que confiar no resultado, tem que ser concordante com a nossa análise. Nenhum método é perfeito, a gente sabe disso, e a gente aguarda que os softwares sejam padronizados para que o método se espalhe mais dentro da ecocardiografia de estresse. Bom, nem tudo são flores, às vezes são cactos,
mas até os cactos dão flores. Então, espero que todo mundo se anime aí a utilizar mais o strain no ecocardiograma de estresse. Muito obrigado.